Fala pessoal, boa noite. Hoje vamos gravar o nosso segundo podcast da Voz do Povo, dando voz a quem não tem. O nosso convidado especial hoje aqui para esse bate-papo é Luiz Paulo Lopes. Boa noite, Luiz. Boa noite, Diego. Como posso lhe dizer, é um prazer imenso estar aqui do outro lado da cadeira, né? Hoje para ser entrevistado e esperando já aí a pergunta ou as perguntas que vêm para o povo conhecer um pouco mais quem é o Luiz Paulo, né? Sim. Não ficar nesse ar de quem é o Luiz, né? Exatamente, mas é aquela dinâmica, né? Como foi gravado no primeiro, né? É um bate-papo bem simples, bem tranquilo e vamos logo iniciar, né? Sem mais delongas. Diz aí, Luiz, me diz aí, o povo quer saber quem é Luiz Paulo Lopes, o que você já fez da vida? Diga aí, conta um pouco aí pro povo. Diego, essa pergunta é uma pergunta bem... Como que eu posso lhe dizer? Uma pergunta bem marcante, bem impactante, porque quem é Luiz Paulo, né? Luiz Paulo é aquela velha história, é um rapaz tentando a vida, né? Tentando a vida para que venha dar certo e Luiz Paulo, nascido em São Paulo, criado em Alagoas, Limoeiro de Anadia, nossa terra, Coisa nossa boa. terra natal, pense numa terra boa. Limoeirense. Limoeirense, me considero um limoeirense. Nasci em São Paulo, mas me considero um limoeirense. É igual aqueles jogadores, né, da Europa, né? Naturalizado limoeirense. É isso mesmo, isso mesmo. E daí, Diego, minha vida iniciou aqui em Alagoas, todo costume, educação veio daqui, meus avós que me criaram. E aos 17 anos eu dei aquele estalo na cabeça e falei, vou dar um passo à frente. E esse passo à frente foi ir para São Paulo, que é o sonho de... Antigamente era o sonho de quase todos os nordestinos. Só corrigindo a minha fala, antigamente, isso não quer dizer que sou velho, viu? Mas já me entreguei, não foi, Diego? Já. Me entreguei que não estou mais na faixa etária de idade daqueles 18 anos passados. Na verdade, já se passaram 18 anos, né? Na verdade, você pode falar, eu mesmo digo que é 30 a mais. Eu digo que é 30 a mais. Pronto. Aí o pessoal fala, e o mais? Eu falei, o mais deixe lá guardadinho. Então, já me corrigindo, então é 30 a mais, né? Se passaram e a decisão foi ir para São Paulo, como todo sonhador, mudar de vida, né? Sim. Mudar de vida, enfim, arrumar aquele primeiro emprego, que é difícil, ou que era difícil aqui na nossa cidade, né? Até porque na época a realidade era muito complicada, né, Luiz? Era. Segundo estudos do IBGE, o município de Limoeiro comporta mais de 90% de zona rural. Então a gente já vê que questão de indústria e empregos já é mais difícil, né? É complicado, por isso que a maioria do nordestino decide ir para São Paulo, né? Mas agora a realidade é outra, a gente percebe que dentro da nossa cidade a realidade é outra. Sim. Tem algumas indústrias, algumas empresas já dentro da nossa cidade, outras, pode ter certeza que já visibilizando já um foco também para que possa entrar também dentro dela. E aí comecei minha vida em São Paulo, Diego, trabalhando e trabalhando muito. Se for contar a experiência, já fui jardineiro, já fui auxiliar de limpeza, entendeu? Não tenho vergonha de dizer. Já fui arrumador dentro de um hotel, arrumava 18 quartos por dia. Depois saí, fui para a manutenção e depois da manutenção entrei na minha área, né? Que é a área da comunicação visual e graças a Deus estou nela até hoje. Pronto, e falar em comunicação visual, você tem uma empresa, né, que inclusive você deixou bem transparente no primeiro podcast, né, que é a Rami Gráfica. Conta aí um pouco, pessoal, como é que nasceu a Rami Gráfica. Digo, a Rami Gráfica nasceu assim, da seguinte forma. A gente sabe que quando a gente tem um objetivo na vida e sonha em crescer, empreender é o primeiro passo. Exato. Sem empreender não tem como, assim, no meu ponto de vista, não tem como você chegar a dar um passo à frente. Exato. Não tem como você crescer. Então, para crescer, precisa empreender. Agora, empreender não é fácil. Não. Entendeu? Segundo pesquisas do próprio Sebrae, né, as empresas no primeiro ano aí, cerca de 30% das empresas quebram no primeiro ano. E até os 5 anos você está ali naquele estágio probatório, né, que a gente diz muito lá no escritório, né? Você ainda está naquele período de estágio probatório, tem toda aquela expertise que você vai pegar. Então, assim, empreender de fato não é fácil, Luiz.
Porque, assim, por N motivos, né? Primeiro, a questão tributária, cara. Tributária é muito complicada. E sem falar na questão de imposto, tudo isso daí atrapalha muito. Não é que atrapalha, na verdade atrasa um pouco o coitado que está iniciando ali, entendeu? Aqui está um exemplo, desse lado aqui está um exemplo, porque o que você imaginar a gente já tentou fazer, Sim, entendeu? sim. Já tentamos fazer, mesmo com a empresa Amigráfica, já abriu uma mercearia com utilidades, isso em São Paulo, já abriu a mercearia, a gente trabalhando e tentando conciliar os dois, porque na verdade o sonho é empreender e ter alguma outras empresas, como a maioria das pessoas empreende, dá certo no primeiro negócio, aí o que você faz? Abre outro. Abre outro negócio. Então esse é um dos objetivos, esse é um dos sonhos, entendeu? Do camarada que se chama Luiz Paulo Lopes, que está aqui desse lado. E esse é o propósito. A Amigráfica vem aí realizando alguns sonhos. Exatamente. Para falar a verdade, realizando alguns sonhos. Porque quando você abre o primeiro negócio, o primeiro ponto do empreendedor é aquilo, a visibilidade. Exato. Como é que eu vou fazer agora para deixar minha empresa visível, meu negócio visível, enfim, meu salão de cabelo visível, meu mercadinho visível? Aí chama quem? A Amigráfica. Aí nesse caso, aquele velho ditado vem à tona, né? A primeira impressão é a que fica, né? É a que fica. E graças a Deus, a Amigráfica tem feito um trabalho excelente aqui, no seu nível, né? No seu nível. Certo. Porque a gente sabe que todo negócio tem o seu nível. Então, a Amigráfica tem feito um bom trabalho aqui, no seu nível, graças a Deus, é bem recomendada. Hoje eu trabalho, para você que conhece, por mais indicação, e você é um dos que indicam, né? Sim, com você certeza. É um dos que indica. Então, eu trabalho por indicação, praticamente, e graças a Deus as pessoas indicam a Amigráfica, porque sabem que o trabalho é um trabalho sério, entendeu? E é isso aí, Diego. A Amigráfica, graças a Deus, o objetivo é crescer, entendeu? Com algumas parcerias, alguns projetos e vamos para frente. Aí, nesse caso, a sua empresa está trabalhando mais com os empreendedores que estão iniciando, é isso? Esse é o seu nicho de mercado? Isso mesmo. Somente os menores, os menorzinhos, né? Porque assim, os maiores da nossa cidade já estão bem amparados com outras empresas e os menorzinhos, aqueles que às vezes não têm uma condição mais elevada, aí chama a Amigráfica vai lá e realiza o sonho dele e a gente acaba conquistando mais um cliente e trazendo mais um cliente como amigo, como parceiro, né? Porque a maioria dos clientes da Amigráfica se torna amigo e parceiro, viu? Sim, sim. Que isso é importante, né? Exato. Luiz, eu tive lhe stalkeando, né? Que isso é um problema. A gente tem que pesquisar, né? Quem a gente vai entrevistar. Isso é um problema, viu? E, cara, eu tive stalkeando e... Cara, me diz uma história aí. Eu vi que no YouTube você tem um canal, você gravou até alguns vídeos. Conta aí um pouco aí pro pessoal aí. Olha, Diego, é uma realidade. Eu tinha um canal. Na verdade, o sonho de estar aqui nas frentes das câmeras, enfim, trazendo uma visibilidade um pouco melhor, dando uma palavra, às vezes, de edificação para algumas pessoas, usando a minha vida como exemplo, entendeu? Para algumas pessoas que é pequeno ou que se acha pequeno, tá entendendo? E às vezes não tem coragem. Então, eu sou uma pessoa que eu me acho hoje pequeno, mas com a mente grande. Certo. Entendendo? Eu me acho pequeno, mas com a mente grande. E com um sonho enorme, mais ainda. Só que a realidade hoje, nos dias de hoje, acaba se tornando outra, né? Sim. E sobre o canal, era um projeto que eu sempre tive. E o canal a gente trabalhava em cima do programa A Palavra de Vida, né? Que trazia a palavra, uma palavra bíblica, uma palavra que edificava famílias, uma palavra que mudava a história de algumas pessoas. E se a gente fosse entrar no nicho desse assunto ou dessa conversa, eu posso lhe dizer que muitas pessoas foram edificadas através do programa Palavra de Vida e foi uns momentos muito marcantes na minha história, na minha carreira,
que nessa época eu estava pastoreando, né? Então era um programa evangélico, Os convidados eram todos voltados para o mundo ou meio evangélico. Então, graças a Deus, ali foi uma experiência marcante na minha história, na minha vida, e é um dos motivos que hoje eu estou aqui. Hoje, apresentando também o nosso podcast aí, como segundo, né? A Voz do Povo, dá voz a quem não tem voz. Tem voz. Exatamente. E é um ponto muito central e muito focante, porque às vezes a gente acha que dar voz a quem não tem voz é só você pegar um microfone e eu vir atrás das câmeras, ou pegar um celular, fazer um vídeo. Não, às vezes não. Às vezes tem pessoas no nosso meio, no nosso convívio, no nosso dia a dia, que não conseguem nem falar, Diego, devido à sua situação. Às vezes só se expressa, às vezes nem se expressa. Por quê? Porque a situação a qual ele está passando não permite, às vezes, ele abrir a boca e expor o que está passando. Então, é um pouco complexo. E o programa Palavras de Vida foi algo assim que abriu um leque gigante na minha vida, na minha história, principalmente no mundo gospel, né? É isso aí. Mas aí, aproveitando que você falou a questão de pastoreando, cara, como é que é ser pastor, cara? Você chegou a ter uma sede da empresa, como é que funcionou aí? Que, na verdade, vamos lá, igreja também é uma empresa, ou seja, ela segue todo o regimento fiscal como qualquer outra empresa. Diz aí um pouco aí, como é que foi a questão de ser pastor, estar à frente, né, de várias pessoas, como é que funciona? Só voltando um pouco atrás num assunto que eu já comentei, que eu sou um cara que eu gosto de não só estar em evidência, mas como estar em linha de frente. Enfim, eu gosto de estar liderando, a verdade é essa, eu gosto de liderar. E quando eu entrei no Evangelho, na verdade, corrigindo, eu não entrei no Evangelho, né? O próprio Jesus me permitiu a estar na presença dele, a me dar essa oportunidade. E eu sou um cara que eu não fico de braço cruzado, seja em qualquer lugar, seja trabalhando para alguém como funcionário, seja trabalhando na minha empresa, na Amigráfica, ou seja, na religião, ou trabalhando para Jesus. Se a gente for comparar, dá quase no mesmo nível. O que vai mudar aí é só alguns pontos centrais, né? Porque envolve o material, envolve o carnal, e quando chega no mundo evangélico, envolve o espiritual, que foi aonde, quando a gente se envolve, a gente passa a entender que estar sempre atrás dos bastidores não é tão bom. A verdade é essa, não é tão legal. Não. E eu queria estar na frente, eu queria estar agindo, eu queria estar trabalhando. Então, eu sempre fui esse cara emotivo, sempre trabalhando, sempre desenvolvendo projetos, enfim, sempre em ação. Nunca parado, nunca de braços cruzados, sempre trabalhando. E chega a um ponto que quando você está lá, o que você visa é estar no altar. Mas para chegar ao altar, tem algumas consequências. É uma caminhada grande. É uma caminhada grande, entendeu? Você precisa não sonhar, mas como tirar o sonho do papel e colocar em prática. Para isso, o caminho é um só. Jesus. Se você se disponibiliza a buscar Cristo, a buscar Jesus, enfim, ser obediente, obedecer ali a palavra dele, automaticamente as coisas vão acontecendo no seu tempo. Porque a melhor coisa, tanto para um empresário, ou para aquele que sonha em ser um empresário, é o tempo. O tempo ele define, o tempo ele mostra quem você é, o tempo traz coisas que você não esperava. Então, o tempo em si é um dos melhores remédios. Eu costumo dizer que o tempo é um dos melhores remédios para a vida de qualquer pessoa. Dos melhores remédios. Porque eu tenho como prova viva disso, que no decorrer dessa caminhada, quando eu olhei para o altar, eu me identifiquei com o altar. Eu falei, eu quero aquilo ali.
E fui em busca daquilo. Inclusive, em São Paulo, eu já cheguei a vender, para você ter ideia, passar o ponto, né? Em São Paulo, diz passar o ponto, de 2 empresas minhas que eu abri e cheguei a passar o ponto para viver do evangelho, para viver pregando a palavra, viver ali, não atrás dos bastidores, mas viver ali na frente, enfim, ensinando, pregando e daí por diante. Então, eu passei 18 anos da minha vida ali pregando a palavra e ensinando pessoas, doutrinando vidas. E eu glorifico a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de estar ali na frente, ali trabalhando para Ele. É algo gratificante e se a gente fosse só focar esse assunto, eu posso lhe dizer que seria bem extenso e bem longo. Renderia um bocado de Não, minutos aí, sim, né? porque a gente entrar em algumas dimensões e quando fala de Cristo, de Jesus, do nosso Criador, daqueles que nos criou, daqueles que deu a oportunidade da gente estar aqui hoje falando no podcast A Voz do Povo, é algo extraordinário. É algo extraordinário, Diego. E a experiência desses 18 anos como pastor, pregando a palavra e sendo pastor presidente do ministério, entendeu? Com mais ou menos aí em média de 100, 120 pessoas, com 6 congregações, 3 em São Paulo e 3 no Ceará, no estado do Ceará. Então tem uma experiência aí missionária também dentro desse assunto. Eu posso dizer que a experiência ela é bem grande mesmo, e o conteúdo também, porque, cara, quem tem a experiência de ser pastor, ou já foi, ou está pastoreando, posso lhe dizer que ela não é fácil, mas é uma experiência agradável. Eu imagino. Bem agradável mesmo, bem agradável mesmo. E eu acho não, tenho certeza que deve ser mais gratificante, né? Você vê aí muitas pessoas que, eu não sei dizer muitos e segue, como é que funciona. Você vê a mudança, né, de pessoas. Creio eu que você deve ter visto muitas mudanças aí. Pessoas que depois que passou a buscar a Cristo, né, deve ter mudado muito aí em vários fatores, desde o financeiro, a espiritual, a conjugal. Creio eu que você deve ter presenciado e vivenciado muito isso, né? Como é que é isso daí para sua vida, cara? É que assim, Diego, quando a gente fala Jesus, ou quando algumas pessoas chegam a dizer quem é Jesus, ou apresenta Jesus para uma pessoa, às vezes a pessoa só chega e diz, ó, Jesus ele muda a sua vida, Jesus ele muda a sua história. A gente vê nas televisões que algumas pessoas foram para a igreja e eram pobres, hoje são trilionários, mudaram de vida assim da noite por dia. A gente sabe que não é por esse caminho, não é bem assim. Não é bem assim. Jesus ele veio literalmente para transformar, restaurar, curar, libertar. Ele veio para isso. Jesus veio para isso. E quantas e quantas vidas e famílias que a gente presenciou recebendo Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, e a sua vida ela foi transformada. Eu costumo dizer que Jesus ele não só é a direção, como ele é o caminho. Você sem Jesus, você está sem direção. A verdade é essa, você está sem direção. Você pode ver que a maioria das pessoas hoje leva a Bíblia como uma direção, como um alvo, como um objetivo. E eu cansei de entrar em comunidades em São Paulo e ver pessoas carentes, necessitadas, não só de Jesus, mas do alimento. Não só do alimento, mas como de um amigo. Não só de um amigo, mas como um abraço. Porque tem pessoas no nosso meio, Diego, que aparentemente está bem. Aparentemente está alegre. No seu meio, no seu dia a dia, ali demonstra ser aquela pessoa bem para frente. Só que no seu interior, só quem conhece ele é Jesus. No profundo da sua alma, só quem conhece ele é Jesus. E aí é onde está o foco. É aí onde Jesus entra. Porque quando você mostra para ele que precisa dele, não tem outra solução, não tem outra saída, Jesus chega e diz, olha, eu estou à porta
e bato. Se você abrir, eu entro, faço questão de sentar contigo na mesa e ceiar com você. Você vê que se a gente fosse colocar hoje aqui Jesus como um dos nossos convidados, que ele sabe disso, que ele é um dos nossos convidados, o principal, e ele entrando e sentando conosco aqui, participando do podcast A Voz do Povo, que ele está participando, eu posso lhe dizer uma coisa, Diego, que quem nos conhece no profundo, no íntimo da nossa alma, só existe um, é ele. É ele. Às vezes, a gente tem um amigo que acha que nos entende, mas não entende. Agora, quando você entrega os seus projetos, os seus sonhos, aquilo que você almeja nas mãos do maior arquiteto, maior projetista, que se chama Jesus, pode ter certeza, não dá errado. Não dá errado. Eu sou prova viva. Que às vezes nós, como ser humano, quer agir com a força do nosso braço, né? Diz, Exato. não, eu tenho experiência, eu vou fazer. Eu consigo tudo sozinho. Isso. Tá entendendo? Eu vou fazer. E não é por esse caminho. Eu sou prova viva disso. Às vezes eu fui por esse caminho e quebrei a cara. É simples assim. Agora, quando você recua... Eu tenho um ditado, eu costumo dizer que você que segue uma religião, você que tem Jesus como único suficiente salvador da sua vida, é necessário a gente voltar para trás da cruz. Estar atrás da cruz. Enfim, isso é um ato de submissão. Jesus, ele está acima. Você precisa estar ali com ele. Você precisa entender que ele é o dono de tudo. Ele é o criador, você é a criatura. E às vezes a gente quer estar sempre um pouco mais elevado. Não, eu sou a criatura, mas eu também posso. Só que no final de tudo a gente acaba entendendo que a gente não pode nada. Tem uma passagem na Bíblia que Pedro decide descer do barco e ir ao encontro de algo que ele estava vendo lá no mar. E a Bíblia diz que quando Pedro ele anda, que ele dá o passo, ele afunda. Eu não sei se você já ouviu essa passagem. Que é a passagem de andando sobre as águas, né? Alguma coisa assim. É. E Pedro afunda. Só que quando Pedro afunda, ele reconhece que ali as forças deles acabaram. Ele reconhece que sem o dono de tudo, sem Jesus, não tinha outra opção. Não tinha outra solução. E ele, literalmente, toma uma iniciativa, toma uma posição, que é isso que a maioria do ser humano ele precisa tomar, é uma iniciativa, uma posição, porque enquanto você está de braço cruzado, enquanto você está cabisbaixo, sem uma perspectiva de vida, de crescimento e vice-versa, seja ela no mundo gospel como no mundo secular, seja ela na sua empresa, seja onde for. Se você não tem um objetivo, você não vai para lugar nenhum. Todo negócio ele precisa ter um projeto. Ele precisa ter uma organização. Sem isso, não tem como. Quando Pedro percebe que para ele ali tinha acabado, ele levanta a mão e pede socorro. Pede socorro para quem? Para Jesus. Segura na mão dele, levanta, coloca Pedro novamente sobre o mar. Agora Pedro volta diferente. Pedro volta com a mente brilhante, entendendo que sem Jesus a gente afunda. Sem Jesus todo o projeto cai por terra. Agora com Jesus a gente anda sobre o mar novamente. E o mais interessante disso aí, Diego, é que Jesus caminha com ele de volta para o barco. E Pedro caminha novamente sobre o mar sem afundar. Então, nessa noite, Jesus ele nos dá um exemplo que com ele, todo projeto que você tem, você não vai afundar, não vai dar errado, vai dar certo. É só acreditar, ter um objetivo e ir adiante. É interessante demais, Diego. Jesus é maravilhoso. É lindo, é belo. Eu vejo nas suas palavras, né, que você realmente, você falou aqui no início, né, que se for tocar no assunto de religião, realmente é um assunto que vai levar horas e horas e horas aqui. E a gente vê aqui nitidamente aqui na sua forma de se expressar
que realmente você ama falar de Cristo, né, cara? Rapaz, dá pra ver nitidamente aqui. Nessa linha de raciocínio, eu digo, há uma chama que queima dentro do meu coração, porque, assim, existe uma diferença de você querer, de você ter a capacidade e de você ser chamado. Então, eu tenho a certeza que para esse lado, ou para o mundo gospel, enfim, ou para ser pastor, para ser líder, ou para direcionar a pessoa, eu fui chamado. Quando você é chamado, o mais interessante é que o que você precisa, quando você é chamado, o que você precisa é só desenvolver aquele talento, um dom. Por exemplo, hoje você quer entrar num mundo, sei lá, da noite pro dia você acordou e disse, hoje eu vou ser cantor, quero ser cantor. A maioria dos cantores, o que é que eles precisam fazer? Aula de música, não é isso? Exato. Faz aula de música. Aí se for aqueles artistas mais antigos, come ovo cru, né? Que é para aperfeiçoar as cordas vocais, né? Isso. Só que tem criança que nasce, Diego, quando ele abre a boca, o dom já tá ali, o talento já tá ali. Tá entendendo? Tô entendendo. Já tá pronto, ele já vem pronto do berço. Então eu costumo dizer que quando você é chamado, quando você tem aquilo que Deus lhe deu, olha, o que você precisa fazer é pouca coisa. É só dar continuidade no projeto, no propósito do Senhor. Agora, o ser humano ele tem uma certa limitação, né? Tem uma certa limitação. Com certeza. Às vezes ele idealiza algo que Deus não está no negócio. A maioria do ser humano é assim. Você pode ver que a maioria do ser humano, quando dá errado algo, ele volta pro zero de Jesus. Agora vai. Vai, o Senhor está na frente, o Senhor é o condutor, o Senhor é o guia. Tá entendendo? Tô entendendo. Só que quando chega no meio do caminho, que ele percebe que está dando certo porque Jesus é o guia, aí o que é que ele faz? Ele diz, não, Jesus, agora eu vou direcionar. O ser humano é complicado, é um pouco complicado. De vez ele deixar Jesus continuar guiando ele, não. Ele quer tomar algumas decisões que Deus não está no negócio. Deus não está naquele propósito. É aí onde chega a diferença de você ser chamado, ser escolhido ou querer. Eu já tomei algumas decisões querendo. Não, eu quero tomar a decisão, sabendo que vai ter consequência. Sabendo que vai ter consequência. Porque quando você toma uma decisão, você sabe que no futuro o tempo vai mostrar para você que houve um erro lá atrás. Você idealiza algo futuro, sim, sabendo que o presente não lhe pertence. Então, você que está idealizando algo futuro, sabendo que o presente não lhe pertence, reflita um pouco nessa noite. Reflita um pouco. Volte um pouco atrás, pense, repense, se reorganize. Se for no mundo secular, ou se for na sua empresa, se reorganize. Se for no mundo gospel, volte para trás da cruz, entregue novamente os projetos, os planos para o Senhor. Traga ele novamente como guia, como condutor. Porque sem esse foco, sem essa parte aí, não dá certo. Não dá certo. Experiência própria. Já quebrei a cara, não foi uma só vez não, viu? Foram várias. Foram várias vezes. E pode ter certeza que no podcast A Voz do Povo, a gente ainda vai estar conversando e mostrando os projetos futuros e os frutos que vêm de um projeto quando Deus está na frente. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Interessante. Então, é o que eu digo, né? Também o que eu digo direto aqui, a questão de que você deve ter a sua empresa organizada, se planeje e olhe, não se preocupe tanto com o tempo. E você vem falando aqui que na religião é da mesma forma. Que é da mesma forma. Então, a gente vive hoje num mundo, Luiz, que o pessoal está muito acelerado, o pessoal quer as coisas da noite pro dia, o pessoal vem buscando sempre comparativos, né? Que é como você falou aí, cara. O pessoal às vezes publica aí no Instagram, seja qual rede social que for, o pessoal publica só as suas melhores fases, né? Mostra sempre estar tá feliz, mostra estar bem,
e, na verdade, no seu interior, a pessoa não está bem. Então, assim, realmente a sua fala condiz muito com a realidade de hoje. E se você puder deixar uma palavra aí pro pessoal também, que está aí em casa e que vive essa vida, né? Que vive essa vida aí, que demonstra ser feliz, porém o seu interior está fragilizado. Se você puder deixar uma palavra para essas pessoas essa noite, deixe essa palavra para esse pessoal. Vamos sim. Você tocou num ponto bem crucial das nossas vidas, somente como ser humano, e a gente entende que quando o mundo a qual nós estamos vivendo nesse século XXI, que literalmente o digital, ele tomou de conta, né? Tomou de conta. O digital hoje tomou de conta. Hoje as pessoas vivem uma vida digitalizada. Sem o celular não vive, tá entendendo? É 100% com o celular na mão ali, literalmente. Trabalha, uns trabalham, outros não trabalham. Outros acabam se escondendo atrás das redes sociais. Porque assim, você conhece hoje pessoas nas redes sociais que você olha para ela e fala, poxa, esse cara aí é sensacional. Nossa, eu tenho um espelho, ele é meu espelho. Aí quando você vai para a vida diária dele, a vida secular, a vida real dele, não é aquilo. Não é aquilo. Por quê? Hoje o social, as redes sociais, traz uma visibilidade que não é a realidade. Que não é a realidade. E muitas pessoas estão se enganando, deixando o tempo passar, e passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, 5, 10 anos e não cai para a realidade. Não entende que para o digital dar certo, a sua vida secular, diária, ela precisa estar literalmente no mesmo nível. No mesmo nível. Ela não pode estar desigual, tem que estar no mesmo nível. Eu não posso mostrar no digital que sou uma coisa e na realidade ser outra. E hoje a maioria das pessoas que vive o digital, aquilo ali no digital não tem nada a ver com a realidade. Eu vi um colega nosso comentar e falar que um camarada chegou para ele vendendo um produto, teoricamente falava muito bem, se expressava muito bem, enfim, vendia o produto muito bem, na teoria. Agora, quando caía para a prática, ele não sabia apresentar o produto na prática. Tá entendendo, Diego? Estou entendendo. No caso, ele só se preocupava em vender. Se realmente aquele produto era eficaz ou não. Não. Eu vi o podcast que o dono da Uber decidiu dirigir um dos carros e ele percebeu que não é 100% favorável, não é tão legal, Então ele vende o produto é bom, mas quando você vai para a realidade, você que é o dono do produto, vai para a realidade, não é 100% legal. Imagine você lidar com o ser humano dia após dia, um diferente do outro, e tá ali trabalhando 100% ali, não é legal. Então esse cara que vendia muito bem, teoricamente falando, mas na prática ele não tinha experiência da prática, do dia a dia, de você entrar e sair de um ambiente e dizer, esse é o produto, é bom, tal, é eficaz. Porque você falar do produto aqui e não mostrar as qualidades deles, é fácil e prático, né? Fácil e prático. Exatamente. Agora, quando vai para a prática e mostrar ali a qualidade, o que é o produto, como que o produto funciona, o que ele vai trazer para você de benefício ou para a sociedade, se torna um pouco mais difícil, mais complicado e bem mais complicado. E hoje interligando isso daí junto com a religião, a gente vê muito isso, né? Pessoas que vendem determinados produtos, mentorias, entre outras coisas, que falam muito sobre isso, né? Fala que vai trazer a solução para os problemas e, na verdade, quando você vai para a prática, é justamente isso que acontece aí. Isso eu estou dizendo em todas as esferas, seja ela na religião, empresarial, estudantil, né? Quem tá aí sonhando em prestar concurso também, eu vejo muito alguns materiais aí que o pessoal vende que iludem as pessoas, não é isso? Vivemos nesse mundo de ilusão, né? Vivemos nesse mundo de ilusão. Pessoas que, às vezes,
ver que você tem um potencial, ele usa esse ponto central, porque você tem um potencial, você tem um objetivo, ele pega isso, vê isso em você, pega isso e usa isso contra você, em outras palavras. Tá entendendo? Usa isso contra você. Aí você acaba caindo na lábia dele e entra no jogo dele e ele acaba lhe conquistando e, infelizmente, você acaba, às vezes, se distanciando de alguns projetos mais sérios, mais concretos e acaba dando brecha aí para uma queda, seja espiritual, seja material, e se frustrando no meio do caminho, no meio da trajetória, Diego. Complicado, cara. É muito complicado mesmo, bem complicado, mas a gente sabe que quando você tem um foco, quando você tem um objetivo, você volta para o foco. Algumas pessoas até ficam um pouco constrangidas em dizer que voltar dá errado. Não, voltar não dá errado. Voltar significa reconhecer que você errou e precisa recomeçar. Então, se hoje eu fosse literalmente abrir uma palavra, ou dar uma palavra para as pessoas que está e que vão nos assistir, se você vê que está dando errado, volte. Não se intimide, independente da situação que você está, volte, recomece. Todo recomeço pode ter certeza que tem um futuro brilhante. Você recomeça e quando você recomeça, você constrói algo mais sólido, mais concreto, mais estruturado. E isso é a base. Quando você tem uma base, Diego, estruturada, é difícil. É difícil de derrubar. Então, o segredo do ser humano em qualquer área, em qualquer esfera, como você já deixou claro aí, é uma base bem alicerçada, bem edificada. Hoje, eu posso lhe dizer que estou na frente de um projeto, já é um projeto novo, não sou construtor, não sou, como diz aí, mestre de obra, não sou. Já vi muitos pedreiros construir, já vi muito mestre de obra direcionar uma obra. Teoricamente, eu entendo desde a fundação até o telhado, até a fiação, eu entendo tudo como é que funciona, isso na teoria. Eu estou na frente de um projeto ali que eu peguei de um cliente meu e estou na frente de uma obra, olha, é um projeto novo, é uma experiência nova, estou na frente de uma obra e ontem pela manhã eu fui ver uma máquina trabalhar, uma retro, trabalhar e posso lhe dizer que vendo aquela retro trabalhar, eu vi Deus ali no negócio, porque não tem outra opção. Um serviço que 15 homens levaria para fazer naquele dia. Eu acho que talvez 15 homens não faria aquele serviço que ela fez em 1h30. 1h30? 1h30. Eu acho que 15 homens não faria aquele serviço que ela fez em 1h30. Ela cavou todos os alicerces e cavou uma área de 4 metros por 7,5, com quase 1 metro de profundidade, que é uma área que vai ser um porão no nível da rua. Certo. E deixou pronta em 1h30. Em 1h30. Cara, eu olhava para aquilo ali, a máquina trabalhando, a forma que ela trabalhava. Falei, isso é um homem magnífico. Quando o homem deixa Deus usar ele, seja em qualquer esfera, seja em qualquer ponto de vista, pode ter certeza, Diego, que o céu é o limite. Como diz aí o jargão aí, diz aí que o céu é o limite. Não tem limite. Para você que sonha, para você que tem um projeto, para você que quer ficar atrás das cadeiras, ou atrás dos bastidores, ou de braço cruzado, sonhando o sonho de outra pessoa, é simples, é fácil. Agora, sonhar o seu sonho e fazer com que ele se torne realidade é difícil. Precisa descruzar o braço, agarrar ali o seu objetivo, o seu sonho e ir para frente. E ir para frente. Você precisa dar tempo ao tempo, para que o tempo venha literalmente dizer quem você é, dizer quais são os seus objetivos, quais são as suas qualidades. Existe um jargão aí que diz que você só conhece a árvore quando vê os frutos, né? Exato. Então, quando você vê os frutos, você acaba entendendo que aquela árvore ou ela é boa ou é ruim. Não tem outro meio. Ou é boa, ou o fruto é bom, ou o fruto é ruim. Quando o fruto é ruim, serve para quê, Diego?
Para nada. Para nada. Mas quando o fruto é bom, serve para quê, Diego? Serve para muita coisa. Muita coisa. Se o fruto é bom, acaba nos alimentando, acaba alimentando os outros e daí por diante. Sim. Aquele projeto, aquele sonho acaba crescendo, desenvolvendo. E é isso aí. É isso aí. O foco é esse. É ter um objetivo, não ficar parado, porque está aqui Luiz Paulo Lopes, para quem não conhece mais uma vez, um sonhador, e eu tenho certeza que Deus vai me dar e me proporcionar condições e situações magníficas, porque um cara que acredita e tem fé e ainda tem um temor no coração pela palavra, sou eu, Diego. Há 2 anos, vai fazer 2 anos, fez 2 anos agora, dia 9 de novembro, que estou aqui no estado de Alagoas, para alguns projetos em mente, colocar em prática e em ação. Não é só sonhar, é tirar do papel e colocar em ação. Inclusive, A Voz do Povo, o podcast A Voz do Povo é um dos projetos que saíram do papel e, graças a Deus, hoje está em ação no segundo podcast, que é um segundo de muitos que irá acontecer, e com um projeto excelente, com séries e episódios top de linha, não, Diego? Exatamente. Inclusive, aproveitar aqui, a gente já vai dar o spoiler, né? O spoiler aí dos próximos podcasts. Sim, né? sim, sem a dúvida. gente vai ter uma série aí de 4 podcasts aí voltado ao tema política. Que é um tema bem complexo e é um tema que eu posso até dizer, e algumas pessoas podem até interpretar de forma um pouco diferente. É um dos temas meio demoníaco, viu, Diego? Que as pessoas endemonizam muito, que é política, religião, às vezes o sexo e futebol. Exato. Os 4 temas aí, 4 temas fortes. E quando fala de política, na nossa cidade e nas cidades vizinhas, hoje em dia é o que domina, né? Exatamente. É o que domina. E é uma das áreas que a gente gosta bastante, né, Diego? Exato. E vamos estar aí do outro lado aí, entrevistando algumas pessoas e já estou 100%, olha, feliz para que esse dia chegue e a gente veja alguns projetos novos de pessoas que tenham compromisso com a nossa cidade, de pessoas que realmente querem ver a cidade crescer, progredir, enfim, de pessoas que querem ajudar o pequeno empreendedor, aquele que não tem voz, entendeu? Aquele que não tem voz. E é isso aí, Diegão. Vamos ver e vamos torcer para que as coisas venham de forma bem agradável e na direção. A gente não pode sair da direção, do foco. Exatamente. E por hoje estamos encerrando aqui mais um podcast, A Voz do Povo, dando voz a quem não tem voz. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative os sininhos de notificações, que toda segunda-feira a gente estará aqui às 7 da noite. Muito obrigado. E não esquecendo, né, Diego? Curta e compartilhe, viu? Exatamente. Divulgue, porque eu tenho certeza, às vezes para você, você já está em outro nível, o conteúdo ele é simples, né? Exato. Mas para as pessoas que estão no mesmo nível, no nível mais um pouco inferior, o conteúdo pode ser construtivo e bem positivo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo, não é isso? Até o próximo. Valeu, galera. Valeu.